Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Jane Santos e eu sou artista empreendedora. E neste canal eu vou trazer aulas incríveis para você que é apaixonado pela arte e pelo artesanato. Seja você que está iniciando e não tem nenhum conhecimento, ou você que já se desenvolveu na arte e quer aprimorar e, claro, ter mais conhecimentos. Mas antes, eu vou pedir para você clicar aqui, inscrever-se no meu canal, deixar o seu like, porque eu tenho certeza que os conteúdos que eu vou trazer aqui para você são incríveis. E a primeira aula, eu vou passar todas as informações de como você pode trabalhar com pigmentos, junto com a tinta acrílica ou a tinta PVA. Por quê? Hoje em dia, a gente tem essa possibilidade de trabalhar tanto com corantes ou com as tintas acrílicas ou PVA prontas. O que acontece muitas vezes? Nem sempre, dependendo da localidade, a gente consegue encontrar todas as cores que a gente deseja. E também tem uma questão econômica. O valor das tintas prontas são bem mais caras do que se você preparar as tintas com corantes. Por exemplo, essa tinta acrílica é uma tinta pronta. Você vai pagar no mercado em torno de 9 a 12 reais. Essa tinta aqui, esse vidrinho aqui pequenininho. E se eu for fazer uma tinta usando corante, qual que é o valor que eu pago nesse corante que a gente encontra em loja de material de construção? Bom, esse daqui eu paguei 5 reais e eu tenho a possibilidade de criar infinitas cores. Mas para que a gente comece a criar as nossas cores, tenha essa liberdade e ainda economize na produção das tintas, a gente vai entender um pouco sobre o princípio das cores. Então eu vou te passar primeiramente quais são as cores primárias e as cores secundárias e nós vamos preparar juntos essas tintas. Bom, mãos à obra. Agora a gente vai preparar essas cores com os corantes. E antes é necessário que a gente conheça quais são as cores primárias, que são as cores puras. São elas que dão origem a todas as outras cores que existem. Hoje no mercado nós temos diversas cores de corantes. Nós temos amarelo, azul, vermelho, laranja, verde, ocre, preto, marrom e violeta. Essas são as cores que você vai encontrar em lojas de material de construção. E para preparar as tintas, é necessário que você tenha tinta acrílica branca. Se você for preparar uma quantidade pequena, você pode comprar essas tintas aqui em galãozinhos menores, que você vai ter um bom rendimento. Se você for preparar uma quantidade maior, por exemplo, se você for pintar um móvel ou então fazer uma arte em parede, eu aconselho que você compre essa tinta aqui da Coral, rende muito, é uma tinta excelente, tem todo o preparo dela aqui, como que você faz nas instruções, e ela realmente rende muito, tá? Então são duas opções. Vamos começar pelos materiais que a gente precisa. Aqui eu já te mostrei a tinta acrílica, te mostrei os corantes, nós precisamos ter também um recipiente para preparar essas tintas. Esses copinhos aqui descartáveis são para tintas que você vai utilizar no dia, porque a tinta acrílica e a tinta PVA seca muito rápido. Você pode também tampar, fechar esses potinhos aqui caso você precise reutilizar num outro dia. Vamos precisar também de um palitinho ou de um bastonete como esse daqui, tá? Um outro palitinho aqui também para a gente poder fazer as misturas, o que você tiver. E um pincel para a gente ver como que ficou a tonalidade das cores. Bom, as cores primárias são amarelo, o azul e o vermelho. Então agora nós vamos fazer a preparação. Esses corantes, eles são bem fortes, então você, a princípio, sempre coloca uma ou duas gotinhas, tá?
Não precisa colocar muito não. Vou colocar 2 gotas aqui, vamos ver o resultado que vai ficar essa tonalidade. Mistura bem. Olha, tá um amarelo fraco ainda, né? Então a gente pode colocar aqui mais 1, 2 gotinhas, 3. Coloquei 3 gotinhas aqui. E aí a gente vai formar um amarelo básico, bem básico mesmo. Mistura bem, até ficar bem homogeneizado. Bom, aqui a gente já tem um amarelo. A gente pode deixar ele mais claro, mais escuro, como a gente preferir, tá bem? Eu vou limpar aqui num guardanapozinho e vou fazer já a segunda cor, que é o azul. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou utilizar 2 gotinhas. Vamos ver como vai ficar esse azul aqui. Bom, aqui a gente já tem um azul bem bonito. Misturando bem. A gente vai conhecer diversas cores hoje, tá? Então fica ligadinha no vídeo que tem muita coisa, tem muita informação ainda. Até porque a gente pode criar várias tonalidades de azul. E eu vou mostrar para você aqui como clarear ou escurecer as cores, a forma certa de você trabalhar com as cores frias, com as cores quentes, tá? Então aqui a gente já tem o azul, ficou um azul bem bonito também, vou limpar aqui. E agora nós vamos fazer o vermelho, que é uma cor quente, vou colocar 2 gotinhas, 3. É importante que misture bastante, porque o branco às vezes ele fica um pouco empelotado embaixo. E aí na hora que você for pintar, você pode pegar um pedaço dessa cor que ainda não tá muito bem misturada. Ele tá aqui mais para um rosa, né? Então eu vou colocar mais algumas gotinhas. Você sempre vai dosando, até você chegar na cor que você deseja. Na tonalidade, na verdade, né? Eu acho que ainda tá muito claro. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10 gotinhas. Ah, agora sim. Percebam que a gente vai testando até chegar na tonalidade que a gente quer. Mais um pouquinho de vermelho aqui. Vou deixar mais escuro, mais um pouquinho. Bom, agora sim, a gente já tem uma tonalidade vermelha aqui, bem bonita. E essas são as 3 cores primárias, tá? Então, é através dessas cores que nós vamos criar as cores secundárias. Vamos ver aqui no papel como é que ficou essas cores. Então, eu vou deixar aqui, ó, até para vocês verificarem melhor. O amarelo, o azul,
e o vermelho. O pincel tá um pouquinho sujo de tinta azul, mas dá para vocês observarem que nós criamos 3 cores. Agora nós vamos para o segundo passo, que são as cores secundárias. E agora nós vamos conhecer e preparar as cores secundárias, que são o laranja, o verde e o roxo. Nós temos a opção já de comprar os corantes nessas cores, se a gente preferir, que elas já vêm prontinha. Aqui na verdade é um violeta, mas a gente pode dar uma escurecidinha para ele ficar roxinho. E a gente também tem a opção de preparar, caso a gente só tenha essas 3 cores em casa, tá bem? Então a primeira cor que a gente vai preparar é o laranja. Eu vou colocar aqui uma gotinha, primeiramente do vermelho, que é a cor mais escura. Eu começo sempre com uma gota para a gente ir preparando as cores, tá? E o laranja eu vou colocar, e o amarelo eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 gotas. 6, foi uma a mais aqui. E aí a gente vai ver a tonalidade desse laranja. Se for necessário, a gente já começa a colocar mais corante. Aqui eu vejo que tá muito clarinho, então eu vou colocar mais uma gotinha do vermelho. E aí a gente vê como ficou. Se você quiser um salmão, aqui você já conseguiu essa cor, né? Que é uma cor maravilhosa. É por isso que é muito bom trabalhar com corantes, porque você tem a possibilidade de criar as tonalidades que você deseja e que você precisa naquele momento. Vou colocar aqui mais uma gotinha de vermelho. Prepara sempre assim, aos pouquinhos, para chegar na tonalidade, tá? Bom, aqui a gente já tem um laranja. Não muito escuro, eu não quero uma cor muito escura. Se eu quiser, eu posso colocar mais pigmento, mas essa tonalidade aqui já tá suficiente. Sempre misturando bem, porque às vezes fica um pouquinho de tinta no fundo. E agora nós vamos fazer a segunda cor, que é o verde. E para fazer o verde eu vou utilizar amarelo e azul. O azul é mais escuro, então eu vou colocar uma gotinha só. Pra gente ir misturando. Do amarelo eu já vou colocar 3, 4. Sempre vai uma gotinha a mais. E agora nós vamos ver aqui como é que vai ficar esse verde. Bom, esse daqui foi bem fácil, né? Então, eu criei uma tonalidade de verde aqui bem bonita. Se eu quiser ele um pouquinho mais escuro, vou colocar aqui mais uma gotinha azul. Ele já puxou muito aqui pro azul, acho que vou ter que colocar mais uma gotinha amarela. E isso a gente vai pegando com o tempo, tá? E é bom também porque você pode trabalhar com várias tonalidades a partir dessa que você criou. Deixa eu ver. Não, acho que tá suficiente. Ficou bem bonito. Misturando, né? A princípio a gente vê assim, mas quando a gente mistura bem, que a gente vê a tonalidade real que a gente chegou. E agora a gente vai preparar o roxo. E como que a gente vai fazer o roxo? Eu vou colocar uma gotinha do azul. E aqui do vermelho, eu já vou colocar mais 1, 2, 3 gotinhas. E vamos misturar bem, deixar bem homogeneizado. Vamos ver como vai ficar esse roxo aqui.
Olha que cor lindíssima, lindíssimo essa tonalidade. É praticamente um lilás, né? Se você desejar uma tonalidade mais escura, aí você coloca um pouco mais de pigmento azul. Eu, nas minhas artes, eu não gosto de trabalhar com cores muito escuras. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco melhor do meu trabalho, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição. Clica lá e vai conhecer o meu trabalho. Bom, mesmo assim, eu acho que vai precisar de um pouquinho mais de azul. Acho que ficou muito claro. Agora já tá pegando já uma cor mais pro roxo mesmo, né? Uma tonalidade mais arroxeada. Se quiser uma cor um pouco mais escura, é só ir complementando com os pigmentos, tá? E agora vamos ver aqui no papel como é que ficaram essas cores. Porque são cores que a gente já pode começar a trabalhar. Então, aqui eu tenho um laranja. Ele tá um pouco pro salmão, tá? Eu posso melhorar esse laranja, colocando mais pigmento. Tenho aqui também a cor verde. Vou limpar aqui o meu pincel, que o pincel tá um pouquinho sujo e aí interfere na cor. E aqui eu tenho já um roxinho, um lilás, né? Olha só. Então, através desses pigmentos, eu consegui criar essas tonalidades. Porque se eu fosse fazer uma compra dessas cores, das cores secundárias, das cores primárias, com certeza o valor seria mais alto. E agora nós vamos conhecer outras cores a partir destas que nós criamos. Bom, nós já conhecemos as cores primárias, as cores secundárias e agora nós vamos conhecer as cores terciárias. Lembrando que para a criação das cores secundárias, eu fiz a combinação de duas cores primárias. E agora, para que eu possa criar as cores terciárias, eu vou fazer combinação de cores primárias com cores secundárias. E aqui nós vamos ver quais são essas cores, tá? O azul esverdeado, que a gente pode chamar de um turquesa, um vermelho alaranjado, que é um salmão, amarelo alaranjado, vermelho arroxeado, que a gente pode chamar também de magenta, um azul arroxeado e o amarelo esverdeado. Então, nós vamos fazer essa preparação juntos aqui e depois nós vamos para o quarto passo, porque depois de termos criado todas essas cores, a gente vai criar outras tonalidades destas mesmas cores. Então, vamos lá. Vamos começar com o turquesa, né? O azul esverdeado. Então, a gente vai misturar a tonalidade azul e verde. Então, vou colocar aqui uma gotinha, começar sempre com uma gotinha de azul e uma gotinha do verde. Uma de cada. E a gente vai fazer a mistura. Vamos ver como é que ficou. Olha que ele fica parecido já com o turquesa. O turquesa é uma cor belíssima que você pode utilizar em diversas artes e é uma das minhas cores preferidas. Então aqui a medida foi igual, uma gota de azul, uma gota de verde. E a gente já tem aqui esse azul esverdeado ou turquesa, como você queira chamar. Aqui eu tô preparando direto com os pigmentos, mas eu posso fazer essa cor aqui
com as cores que a gente preparou lá anteriormente, que estava lá nos copinhos, tá bem? Assim fica mais fácil, senão o vídeo também vai ficar muito longo. Agora a gente vai para um vermelho alaranjado. Então a gente vai usar uma gotinha de vermelho e uma gotinha do laranja. E agora a gente vai ver aqui como vai ficar essa combinação, que eu acho que vai ficar incrível. Eu acho que aqui tá faltando um pouco de laranja. Porque é um vermelho alaranjado. Então, vou colocar aqui mais uma gotinha do laranja. Agora sim. Mistura bem, bastante. Aqui a gente tem pouca tinta, mas na hora que você estiver preparando as suas artes, mistura bem. Aqui é só para exemplificar. Vamos para a terceira cor, que é o amarelo alaranjado. Então, aqui eu vou pegar uma cor primária, amarelo, uma gota. E uma gota do laranja, que é uma cor secundária. E vou fazer a mistura aqui também rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo. Não sai ainda, porque vocês vão ver como criar novas tonalidades, a partir destas que a gente já criou. Então esse daqui é um amarelo alaranjado. Olha que tonalidade linda, lindíssima essa cor. Bom, gente, mexer com tinta a gente fica todo sujo mesmo, é assim mesmo, tá bom? E agora nós vamos para a terceira cor, que é um vermelho arroxeado. Então eu vou pegar uma gotinha do vermelho, uma cor primária, e eu vou pegar uma gotinha aqui do violeta, ou roxo, né? Uma gotinha aqui. Vamos fazer essa mistura aqui. Que é um vermelho arroxeado. Eu vou colocar mais uma gotinha aqui de vermelho. Achei que ficou muito claro. Aqui tá muito pro vermelho, então vamos colocar mais 2 gotinhas de roxo. A gente mistura. Ah, agora sim. Então aqui a gente já tem um vermelho arroxeado, né? Uma cor parecendo um rosa queimado. E vamos para mais uma cor que é o azul arroxeado. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o azul, uma gotinha da cor primária e mais uma gotinha, 2 gotinhas aqui dessa cor secundária. É um azul arroxeado. Aqui ficou muito azul, então vamos lá. 1, 2, 3 gotinhas do violeta. Agora sim, a gente já tem um azul arroxeado, ainda falta um pouquinho. Agora sim. E a gente vai para a última tonalidade, que é o amarelo esverdeado. Então, vou colocar aqui mais um pouquinho de tinta branca. E a gente vai criar essa cor, que é o amarelo. E o verde. Percebam que sempre é uma combinação da primária com a secundária.
E aí a gente faz aqui a preparação desse amarelo esverdeado. Ele tá muito verde. Então a gente vai colocar aqui, caprichar no amarelo. Agora sim, a gente já tem esse amarelo aqui, puxado um pouco para o pistache, né? Um verde puxado para o pistache, um verde bem bonito, bem vivo. Prontinho. Bom, agora que nós já criamos todas as cores primárias, secundárias e terciárias, eu vou te mostrar como criar novas tonalidades dessas cores que nós já criamos. Mas para isso, nós precisamos dividir as cores entre quentes e frias. As cores quentes são as cores puxadas para o vermelho, o amarelo e o laranja. E aí, como que eu vou criar novas tonalidades, por exemplo, do amarelo? Criar cores mais claras ou mais escuras. A mesma coisa com o laranja, com o vermelho, com outras cores que eu também desejo criar novas tonalidades. Vamos lá. Nas cores quentes, o correto não é adicionar branco para clarear e nem o preto para escurecer. Nós utilizamos nessas tonalidades o marrom para a gente poder escurecer e a cor mineral para poder clarear. Essa aqui já é uma tinta pronta, mas nós vamos criar aqui uma tonalidade do mineral, tá? Caso você não tenha. E agora eu vou utilizar esse corante aqui na cor ocre para criar essa tonalidade aqui mineral. Eu vou colocar uma gota, é bem pouquinho, vamos ver como que ela vai ficar aqui. Olha, uma gotinha já foi suficiente. Aqui a gente já criou essa tonalidade mineral. E é com essa tonalidade de branco puxado para o mineral que nós vamos clarear as cores quentes. Então aqui o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho dessa cor aqui que eu criei e vou adicionar aqui. Como tem pouco, eu preparei pouca cor, a gente não vai sentir aqui tanta diferença, mas é para ficar um pouco mais rápido. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a cor mineral pronta já, tá? Para vocês verem aqui. Aqui a gente já tem uma cor amarela bem clarinha, respeitando o princípio das cores quentes e frias. Então a gente já tem um amarelo mais claro aqui. Eu vou fazer a mesma coisa com o laranja. Eu vou adicionar o mineral, que eu posso preparar aqui. Eu preparei pouquinho, então já vou usar aqui a cor mineral que eu tenho pronta já, tá bem? Aqui eu posso ir clareando conforme eu desejo, tá? Vou utilizar um pouquinho desse mineral aqui que eu preparei. E assim a gente vai clareando até chegar à tonalidade que a gente deseja. Vamos ver aqui no papel. Essa é uma tonalidade de amarelo bem mais claro. E essa daqui já é um laranja um pouquinho mais claro também. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos escurecer as cores quentes. Então, eu vou utilizar marrom, gente. Não utilizem o preto. Uma gota. Vou limpar aqui meu palitinho. Uma gotinha de marrom. Foi pouquinho, vou colocar aqui. 1, 2, 3. Vamos ver aqui.
Então, eu quero um amarelo mais fechado, um amarelo mais escuro. Isso é bem legal para a gente trabalhar com tons pastéis, tá? Quem gosta de tons pastéis, eu adoro, eu trabalho bastante com essas tonalidades nas minhas artes. Vou escurecer mais um pouquinho. A gente vai colocando aqui até chegar na tonalidade que a gente quer. Então, vocês estão vendo aqui que é um amarelo mais fechado, né? É uma cor menos dessaturada. Sabe aquele amarelo vivo, muito aceso? Em algumas artes não fica legal. Então, aí eu preciso ter um amarelo assim um pouco mais fechado, até puxado um pouquinho para o mostarda. E aqui eu vou fazer o teste, tá? Então, eu já tenho aqui um amarelo mais escuro. Vou fazer a mesma coisa com o laranja. Vou dar uma boa escurecida nele aqui. É dessa forma que a gente cria diversas tonalidades. Quantas cores eu posso criar, Jane? Infinitas, porque as tonalidades, você pode criar várias delas. Coloquei um pouquinho aqui do laranja. Ficou bem mais escuro, né? Acho que eu coloquei bastante. Mas a gente vai experimentando. Ficou quase um marrom, mas é bem puxado aqui, ainda um pouco pro alaranjado. E aí sim, a gente vai verificar aqui essa tonalidade. Então, vocês estão vendo. Agora eu posso criar N cores com clareamento ou escurecimento destas tonalidades que nós criamos. Vamos ver agora como fazer isso com as cores frias. Bom, e agora nós vamos para as cores frias, que são os tons puxados para o verde, para o azul e para o roxo. Então, com as cores que nós já criamos, nós vamos criar tonalidades mais claras e mais escuras. E nas cores frias, a gente faz o clareamento com a tinta branca, tá? Então, esse daqui é bem mais fácil. Eu vou colocar aqui um pouquinho de tinta branca no azul e no verde também. Essa é a forma correta, lembrando que essa é a forma correta de criar novas tonalidades nas cores frias. Aqui eu já criei um azul bem mais clarinho. Uma dica, toda vez que você desejar criar cores mais claras, você começa primeiro com o branco e vai adicionando a cor mais escura, tá? Aqui a gente tá fazendo o contrário porque nós já temos essas cores aqui preparadas. Senão a gente usa muita tinta branca e às vezes a gente não acaba utilizando todas essas cores. Bom, aqui eu já tenho duas tonalidades mais claras e eu posso ir trabalhando nas minhas artes com tom sobre tom. Por exemplo, se eu fiz um desenho nessa tonalidade de azul e quero fazer um outro traçado numa cor mais clara, eu vou adicionando, eu reutilizo essa cor. Então aqui eu tenho um azul bem clarinho, um azul mais céu. E também tenho um verde mais claro aqui. E agora eu vou fazer o escurecimento, né? Vou escurecer. O preto é um pigmento fortíssimo, então utilizem com cuidado. Vou colocar aqui uma gota e a gente vai ver como ficou. Olha, aqui você tá vendo? Ele é muito forte mesmo, já escureceu bastante o meu azul aqui. Ficou um azul bem escuro, puxado até um pouquinho pro
para o acinzentado. Então, utilizem com bastante cuidado esse pigmento. É que aqui a gente está utilizando uma quantidade pequena de tinta. Então, a gente tem um azul aqui puxado um pouquinho pro chumbo. A gente pode chegar também num azul marinho se a gente quiser, tá? E agora nós vamos fazer a mesma coisa com o verde. Uma gota é mais do que suficiente. A gente também vai fazer essa mistura. Aqui ele ficou num verde bem fechado, um verde puxado pro folha. Essa cor aqui é muito bonita. E agora vamos ver aqui no papel como ficou essa tonalidade. Então percebam que existem princípios para trabalharmos com tonalidades nas cores quentes e nas cores frias. É muito importante respeitar esses princípios para que você chegue nas cores que você deseja. Bom, nós criamos nessa aula 20 tonalidades de cores. É claro que algumas já estão aqui modificadas, mas nós conseguimos criar 20 tonalidades e temos a oportunidade de criar dezenas e dezenas de outras cores, né? Na verdade, de cores não, mas de tonalidades. Começando por esse princípio das cores primárias, secundárias e terciárias. Bom, vocês estão vendo aqui como que tá minha mão, tá toda suja de tinta, mas é assim mesmo. Você pode começar, princípio, utilizando os corantes, não precisa fazer todas as cores, mas é muito importante que você vá aos poucos introduzindo, porque isso vai te dar muita liberdade de criação de cores nas suas artes e principalmente você vai economizar muito e criar tonalidades que às vezes a gente não encontra no mercado. Eu espero que essa aula tenha sido produtiva para você. Deixem aqui seus comentários, o que você gostaria de aprender nas próximas aulas, que eu vou trazer muitas novidades. Inclusive, eu já estou aqui organizando a próxima aula. Muito obrigada pela sua atenção.